Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência, então. Aula de treinamento físico, aula do dia 15 de setembro, é a parte 2. Hoje é uma aula assíncrona, né? Registro aqui também que eu sinto a falta dos alunos, né? Mas por uma questão essa de atividades extra, né? Tinha duas palestras para dar hoje, não consegui organizar bem isso bom, a aula dessa vez, né? Vai ser nesse modo. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou começar a compartilhar a tela, nós vamos dar sequência. Estávamos falando do treinamento em circuito, né? Encerrei essa parte do conteúdo. Então, na parte anterior falamos de fartlek e circuito. Encerramos essa partezinha. Então, vamos dar sequência. Falamos das cargas de treino de circuito e da característica principal, daquela possibilidade de adaptações centrais e locais no mesmo treino, né? Continuando aqui, então agora eu vou dar algumas dicas de treinamento de resistência que são muito comuns. Treinamentos contínuos, por exemplo, o Weineck vai nos dizer que o treinamento contínuo ele deva ser dado com uma regra de 2 a 5 vezes a distância da prova do atleta. Tá? Há que se ter um cuidado quando se usa esses números. Ao longo dos anos eu vi que as aplicações deles são um pouco perigosas, assim. O que acontece? A gente sabe que atletas que fazem treinamentos de resistência, provas de longa duração, quase sempre essa dica ela não vai ser muito bem aplicada. Vamos colocar em modo de apresentação. Isso. Então, essa dica de 2 a 5 vezes é obviamente que não se aplica, por exemplo, para meio maratonista e maratonista. Né? O maratonista nunca vai treinar o dobro da prova. A gente sabe que até o volume mais alto que ele faz são os longões lá, com períodos muito específicos, ou pré-maratona, onde eles fazem 30 e poucos quilômetros no máximo. Até uma discussão sobre qual é o volume certo disso, mas eles não chegam nem a fazer a prova, então não chega a ser nem uma vez a distância da prova. Obviamente que não vai ser 2. Isso não se aplica, então, para provas de longa duração, as ultras, né? Nada disso. Ela vai se aplicar bem ali até a distância dos 5.000. Tá? Aí é mais usual essa regra. Então, ela vai ser muito boa para meio fundistas, coisas assim. Outra dica de treinamento, aqui é baseado no artigo que eu comentei para vocês, que é do Manuel, onde ele vai propor cargas de treino de resistência em cima do que a literatura propõe também, mas em base de um teste que é relativamente simples, que é o teste da velocidade associada ao VO2 máximo, ou velocidade de VO2 máximo, tá? Que eu comentei para vocês. Primeiro se faz o teste de VO2 máximo, se determina qual é a velocidade associada ao VO2 máximo, e depois, num outro dia, né, porque esse teste é até exaustão, então pode fazer um outro teste até exaustão no mesmo dia, tu vai escolher outro dia, ele descansado, e ele vai novamente fazer um teste até exaustão. Aí ele vai ser colocado na esteira na velocidade aquela que ele obteve no teste anterior, associada ao VO2 máximo, né? Onde eu comentei que a minha, como eu estava destreinado, era em torno de 19 km por hora. Né? Sou colocado ali na esteira, 19 km por hora, e corro até a fadiga. E se pega o tempo, né, o T-LIM, alguns chamam, o tempo limite até a exaustão em velocidade associada ao VO2 máximo. Esse é o nome completo do tal do T-LIM. Tá? Sabendo disso, então, qual é a velocidade e qual é o tempo limite nessa condição, com essas duas informações, eu vou organizar alguns treinos de resistência bem interessantes. Né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Por exemplo, treinar ali em torno de 40 a 60 minutos em ritmo associado a 75% daquela velocidade, né? 75% dos 19 km por hora, por exemplo, tá? E que daria em torno de uns 15 km por hora. E aí algumas cargas de treino que eu posso fazer nessa intensidade. Vejam que aqui é uma estratégia que, de novo, traz aquela inversão da relação volume-intensidade. Primeira e segunda semana eu treino entre 20 e 40 minutos nessa intensidade. Na terceira e quarta semana eu vou trabalhar 40 a 60 minutos. Vejam bem que nesses tipos de treino, conforme o cara é menos treinado,
mais adaptação acontece nas primeiras semanas. Então, obviamente que na terceira e na quarta semana ele nem vai estar trabalhando a 75 exatamente, porque algo melhorou já do VO2 dele. Ele vai estar trabalhando uma intensidade até um pouco menor, né? Isso vai ajudar a sustentar ele em maiores cargas. E aí eu vou poder jogar com esses volumes. Mas vejam que é tudo isso. Esse é uma boa estratégia de treino quando eu quero fazer meu aluno ele se adaptar em ritmos um pouco mais intensivos de treino. É uma dica boa de treino, mas vejam que não é para iniciante, ela não é nem para caras super avançados, ela é uma boa ideia para encaixar no meio de um raciocínio de treino maior. Tá? Lembrando sempre disso. Mas é uma boa organização, um bom exemplo do uso dessas medidas. O que eu ia comentar, porque eu comentei sempre da velocidade associada ao VO2, mas essas cargas, que a gente logo vai ver também nos HIITs, elas podem ser determinadas por testes indiretos. Tá? Um dos testes mais simples que se tem é realizar mesmo testes com o protocolo de VO2 máximo, né, até a fadiga. Tá? E aí, com um pouco de bom senso, determinar que velocidade que seria aquela do VO2 máximo. Né? Que mesmo sem ter o VO2, apenas com esteira, por exemplo, às vezes só com frequencímetro, por exemplo, quando se faz o teste de Concone, a gente pode fazer isso. E aí nós vamos ter uma velocidade máxima ali, que ele sustentou até a última carga de forma completa, até para ter alguma segurança maior. Né? Então, se ele parou na metade de uma carga lá X, tu vai numa anterior e assume que aquela seria associada ao VO2. Mesmo sabendo que tem um certo erro, porque a gente não sabe exatamente se aquele é o VO2 de pico ou o VO2 máximo, ele já é um marcador interessante porque é ligado até a exaustão. Tá? E esse valor de velocidade pode ser depois aplicado para o teste de T-Lean no outro dia. E aí eu tenho as informações práticas, de certa forma, até com pouco equipamento, assim, né? Com boa aplicação. Tá? Bom, aqui eu dou uma dica, gente, de treinos intervalados, que o Weineck também propõe, que é da pausa vantajosa. Tá? O que significa isso? A gente falou, acho que numa das turmas já, mas resumindo, a ideia é, ao invés de eu ter intervalos ou pausas fixas, baseadas nas tabelas de treino, eu vou me guiar para o tempo de intervalo em base de um marcador biológico. Aqui eu tenho a questão da percepção de esforço. Tem alguns que tentam aplicar, desculpa, tem gente que usa a percepção de esforço como uma estratégia, mas eu não conheço. Talvez até exista, mas eu não conheço bem essa prática. Tá? Eu sei sim da escala de recuperação, que isso sim, ó, é no início de um treino. Tu vai ver como teu aluno descansou desde o último treino, como é que ele está pronto para começar o treino. Agora, no meio da sessão, não conheço. Se existe, tudo bem. Mas o que se tem, que é o que o próprio Weineck propõe, é frequência cardíaca. Tá? Então, tu espera os batimentos do aluno cair até um certo ponto para começar de novo o tiro. E aí tu tens uma individualização nesse tempo de intervalo. Ao invés de fazer 1 minuto fixo para todos, vai ver, vai ter caras que vão se recuperar mais rápido, vão precisar de menos tempo, portanto, e vai largar para o tiro de novo. Outros vão precisar de mais tempo. É um dia que o cara está mais cansado ou ele está mais destreinado mesmo. E, de certa forma, aquelas tuas cargas de treino vão estar melhor ajustadas porque vão estar mais ligadas à individualidade daquele aluno. Né? Então, e aqui se tem uma regra para determinar essa frequência cardíaca alvo para o início do próximo tiro ou repetição, que é a regra essa do 1/3, 1/5. Tá? Então, alunos iniciantes vão ter lá em torno de 1/3 da frequência cardíaca de esforço, da zona alvo que tu quer para o teu treino. Tá? Então, eu dou o exemplo assim, o cara está fazendo o treino dele a 150 batimentos. Esse é o alvo dele durante o tiro. Tá? Então, parou o tiro, vai controlando a frequência cardíaca. Estava em 150, ela vai diminuindo. 1/3, tem que diminuir até 100, são 50 batimentos. Veja que tem um limite aqui, ou 100, porque é o limite inferior. Menos do que 100 não é bom, porque senão o tempo de intervalo se torna muito grande. Ele pode pegar ali uma fase mais lenta da recuperação e teu intervalo pode ficar muito grande. Então, o limite ali a 100 batimentos. Tá? Mas é 1/3, tem que baixar 50 batimentos. Para atletas mais avançados, o que vai ter uma indicação que tu possa fazer 1/5 disso. Ao invés de esperar baixar 50 por uma carga, uma intensidade de 150, tu baixa só 1/5 dos 150, ou seja, 30 batimentos. Então, um cara bem treinado, ele, além de se recuperar mais rápido, que a gente sabe que é uma característica dos caras mais treinados aerobicamente,
esse cara também vai descansar menos, vai descansar até os 120 batimentos, e aí ele vai estar pronto para o próximo tiro. Obviamente é uma carga mais intensa, né? Mas, de novo, isso envolve adaptação também, até a dor também, mas também adaptações fisiológicas que vão permitir que o aluno consiga fazer melhor esse treino com esse intervalo. De qualquer jeito, fica a dica. Claro que tem contraindicações. Se eu tenho trabalhos de grupo, que é todos fixos saindo ao mesmo tempo, não dá para fazer isso, né? Se eu preciso ter frequencímetros, né? Porque se eu pego frequência de pulso, não dá tempo. A cada 15 segundos eu vou ter uma marcação, vou saber se eu já posso sair ou não. Aí incorre em erro, porque até o tempo de recuperar, tu não sabe exatamente se é aquele tempo em que tu pode fazer o descanso. Então, ele tem essas limitações. Teria que ter um frequencímetro para cada um também, que às vezes já impossibilita, mas é uma possibilidade. Se eu estou trabalhando com personal ou com maiores estruturas, eu posso realizar isso, e é uma dica boa, porque também entra naquela coisa que eu falo para vocês sempre do bom senso do treinador. O treinador vê que o aluno está numa situação ruim, ele está vindo de um overheating, ele está vindo de uma situação estressante, um momento estressante da vida dele. Então eu tenho que ter essa sensibilidade para aumentar os intervalos, às vezes, para ele não quebrar no treino, né? É o que o treinador está constantemente fazendo, né? Observando, vendo, né? E essa pausa vantajosa nos ajuda porque dá luz sobre isso, não fica só na percepção, mas fica no dado mesmo ali, olha, ele precisa recuperar mais. Claro, não dormiu direito, teve algum problema, está com má alimentação, está passando por algum estresse, né? Vai aparecer ali, ele vai precisar de mais descanso nesses casos, quase sempre, né? Pois bem, e aí nós entramos nos treinamentos intervalados de alta intensidade, os HIITs da vida, gente, que eu falei para vocês que tem que cuidar com o modismo, tudo aquilo que eu comentei, o HIIT é um bom exemplo, né? Lembrando da mensagem que eu dei, que foi extremamente dura, assim, que eu sei que alguns alunos às vezes não gostam, mas eu prefiro errar nas coisas que são, nas probabilidades, usar ainda a ciência. Tá? Quando eu falo de treinamento voltado para a saúde, ou até para o alto nível mesmo, é muito difícil que me justifique o início de um treino com HIITs, num aluno sedentário, num aluno iniciante, né? É muito difícil a justificativa disso. Há muitas regras do treinamento que estão sendo quebradas para fazer esse tipo de coisa. Então, quase sempre não é uma boa ideia começar com HIIT. Tá? Mesmo assim, ele é uma estratégia super interessante de adaptações, né? Em alguns grupos, ele traz adaptações além dos treinos contínuos, mesmo em caras já treinados, como a gente mostrou lá nas figuras anteriores. Então, ele é super interessante, mas sempre quando tratado sob a base da ciência e não da religião, tá? Ou da regrinha de fim de semana lá do curso de fundo de quintal, né? E eu começo a usar isso como aspirina. Aí, obviamente, que vai ter erro. Tá? Mas vamos lá, vamos para os métodos. Eu tenho os RSTs, ou treinos por sprints repetidos, tá? Ou treinos de sprints repetidos, várias redações sobre isso, mas de qualquer forma é um tipo de treino que eu gosto especialmente, eu vou falar bastante dele. São treinos muito curtos, que tem, assim, se a gente pensar ele só na repetição dele, envolvem ali um treino com inclusive com um metabolismo anaeróbico alático, né? Um metabolismo ali ligado ao fosfagênio, né? Que o pessoal costuma chamar. Ou seja, um treino muito curto, né? De curta duração, né? E com repetições que são relativamente curtas, 30 a 50 segundos, que não é tão pouco, né? Quem trabalha com natação sabe que os tempos de intervalo até são bons ali no caso da natação. Mas a natação tem essa característica em relação à corrida. Quase sempre os intervalos são menores na natação e tem muito em função dessa questão inflamatória e de impacto ligado ao exercício terrestre, que na natação não tem. Então, a percepção do esforço sempre tem uma diferença ali, por isso é uma das principais explicações dos treinos de natação terem intervalos tão pequenos. O que tem também é uma cultura ali, né, de descansar pouco mesmo na piscina, que também em parte, até hoje eu nunca descobri bem as causas totais dessas diferenças tão grandes assim, mas em parte é fisiologia e ciência, né, do esporte ali para explicar, e em parte tem também, que eu acho que está dentro da ciência, desculpa, mas é uma questão não, é menos biológica, mais psicológica também. Pois bem, então esses treinos aí, RST, são com essa característica, curtíssimo espaço de tempo e intervalos relativamente pequenos. Nós vamos ver que como é HIIT, altas intensidades, tu espera que os intervalos sejam grandes. E 30 segundos não é tão grande assim. Tá? Bom, aí eu tenho o SITS, né, que é um treino ainda mais, um pouco mais moderno aí,
dentro dos HIITs, né? Que é esse treinamento de resistência de sprints, né? Ou de sprints resistidos, mas eu gosto de chamar de resistência de sprints, tá? Que vão envolver intervalos um pouco maiores. São 20 a 30 segundos, tal como no RST, são treinos all out, é o máximo que eu posso fazer para aquele tempo, mas vejam que é 20 a 30 segundos. Aí é como eu falo para vocês lá, como eu falei das experiências lá que a gente tem com testes de wingate e tiros de 400 metros, assim, né? São tiros que já dá tempo de doer, né? Dá tempo de magoar, né, o índio velho. Ou seja, são mais dolorosos, tem uma carga psicológica maior. Mas as recuperações, vejam que são maiores. Como envolve um aspecto ali, um metabolismo do lactato maior, os intervalos são bons ali, vejam, para cada repetição de 1 a 4 minutos, né? Mas uma intensidade muito alta e, bom, tal como no RST, né, a intensidade até vai ser menor por causa do tempo maior, mas de qualquer jeito vai dar tempo de doer, vai ser sofrido esse tipo de treino. Tá? Muito bem. Além desses dois, eu tenho também os HIITs mais tradicionais, que são apenas HIITs, mas que têm os sobrenomes de intervalo curto e intervalo longo. Nós vamos ver que esses daqui são com intensidades um pouco menores daqueles outros dois, tá? Intensidades absolutas. Claro que eu vou estar sempre fazendo próximo da minha fadiga para que eles fossem, mas vão ser... E aqui eu tenho uma regulação que o Manuel traz também no excelente artigo dele, com essa divisão marcada pela velocidade máxima do VO2, porque agora eu vou trabalhar em intensidades um pouco menores ali dos HIITs, e aí eu vou conseguir me aproximar mais ali em torno da região do ritmo de VO2 máximo, tá? E eles vão estar muito próximos também de treinos de tolerância, tá? Porque vejam que está 100% do VO2 máximo, que é o ritmo de tolerância. Então, eles vão ter alguma sobreposição ali, tá? Os HIITs de intervalo curto, o nome já diz, né? Vejam, a duração é 10% do tempo limite, aquele tempo limite no ritmo de VO2 máximo, tá? Ou seja, um tempo curto, né? E, bom, com uma intensidade alta, tá? 120%, 20% acima da velocidade de VO2 máxima, né? Desculpa, sim, o intervalo... isso, a intensidade é 20% acima. Tá? A duração do teste é de 10% e o intervalo é de 30%. Tá, tem que lembrar disso. É 30%. Então, é um intervalo curto, mas a duração do tiro é bem pequena. Né? Essa que é... Agora, no intervalo longo, obviamente, o intervalo é de 60% do T-LIN, então é maior do que o intervalo, é o dobro do intervalo lá dos intervalos curtos, né? Mas a duração do teste, a duração é 60% do T-LIN. Ele é bem maior, né, do que no outro teste. Tá? Então, isso vai envolver o intervalo maior, só que a duração também maior do treino. Isso vai indicar, se a duração é maior, essa intensidade vai ser do intervalo longo, vai ser um pouco menor do que do intervalo curto. Tá? Depois a gente vai ver ali pelas escalas de intensidade que vai ter esse ordenamento ali. E o tempo e a intensidade de esforço que eu vou fazer, esse teste de intervalo longo, vai ser 100% do VO2 máximo, né? Da velocidade associada ao VO2 máximo. Tá? Aqui tem algumas adaptações metabólicas muito simplificadas, perigosas mesmo, sobre esse tipo de treino. Então vejam lá, eu tenho os intervalos curtos, à esquerda tem adaptações mais sistêmicas ou metabólicas, passando para o, vejam, ponto 2, 3, 4, onde eu me torno mais anaeróbico nas adaptações. Eu vou ter adaptações também neuromusculares numa fase 2 ali, numa fase 3 eu vou ter também sistemas anaeróbicos sendo adaptados, isso traz adaptações bioquímicas mesmo, que a gente já falou, de creatina fosfato, ATP mesmo, presente nas fibras mais glicolíticas, né, mais anaeróbicas, passando por adaptações anaeróbicas também e neuromusculares. O neuromuscular vai ganhando muita força até o treino se tornar adaptações periféricas aqui, né, não tão centrais, mas também metabólicas, tá? E aí até se tornando treinos mais neuromusculares, são os treinos de velocidade e força, que é o que a gente não falou aqui, tá? Se nós vamos falar lá em treinos de velocidade e força. Mas vejam que eles estão, os CITs principalmente, mas também os RSTs, de certa forma, eles estão próximos desse tipo de treino. Eu vou aumentando a intensidade, vou me aproximando daquilo.
O importante saber é que esses treinos de HIITs, que estão nessa região, até os 5 ali, elas trazem adaptações também de resistência geral. Tá? Por isso que eles são colocados geralmente nesse contexto aí. Tem grandes grupos musculares, corridas, natação, mas eu consigo realizar, eu consigo ter essas adaptações. Claro que mais anaeróbicas, mais periféricas, né? Sempre em predominâncias. Né? Aqui tem mais detalhamento de adaptações ligado até exercícios mas aqui num sentido de intensidades indo de cima para baixo, intensidade aumentando. Então tem os curtos, os intervalos, né? Os HIITs curtos, os HIITs longos, e tenho aqui adaptações de CIT, RST, né? Até o limite de treinos de velocidade e força. Que é uma linha bonita, mas a gente sabe que na verdade é tudo contínuo, né? Dali eu vou começando a trabalhar já a resistência de velocidade, de força, que se aproximam dessa situação. E certamente os CITs e HIITs vão trazer boas adaptações de resistência de velocidade, né? Mas ainda não são caracterizados como isso. Depois a gente vai ver que vai ter o treino de resistência de velocidade, que vai ter mais intensidade, com mais intervalo ainda, e vai trazer nós vamos chamar já de resistência de velocidade, passando essa linha ali. Mas é tudo um contínuo, né? É tudo sombreado, não é tão bonito de virar a chave discreto, né? As mudanças, elas são contínuas no mundo real do treinamento. Aqui eu tenho uma visualização melhor das intensidades, pessoal. Eu tenho assim, embaixo ali, eu tenho a velocidade associada ao VO2 máximo, é aquele 100% que eu comentava para vocês, tá? Mas depois aqui eu vou achar um novo 100%, tá? Que é a velocidade máxima de sprint, é a velocidade máxima de corrida, quase sempre feita em testes de 50 metros, 60 metros, para alcançar essa velocidade. E alguns chamam até dessa diferença da velocidade máxima de sprint para VO2 máximo de velocidade de reserva anaeróbica. Tá? Independente disso, porque até o sentido científico disso não é tão claro energeticamente, mas o que interessa assim, é que ali eu vou ter uma grande região de intensidades que são, claro, predominantemente anaeróbicas, né? E onde eu vou regular as intensidades dos treinos de alta intensidade, dos HIITs. Né? E aí eu vou ter esse novo 100%. Aí na escala da esquerda aqui, a gente vai ter intensidades marcadas pelo VO2 máximo. Então, vou ter intensidades acima do 100%. 120, 140, significa 40% acima, 60% acima, 180%, 80% acima, por exemplo. Né? Mas posso também marcar essas intensidades como percentuais da minha velocidade máxima de reserva. Né? Aí eu vou trabalhar com 95%, 85%, 75%. Tá? O que eu costumo falar, que é interessante, é claro, se eu consigo determinar a VO2 máximo, eu uso essa escala aqui. E aí consigo fazer esses treinamentos. Mas vamos olhar essas intensidades em cima do que a gente trabalhou até agora. Né? Vejam que, de novo, não é tão bonito isso, porque eu jogo com intervalos e intensidade. O esforço, às vezes, são muito parecidos até. Mas, de qualquer forma, a intensidade absoluta maior vai ser dos CITs, depois dos RSTs, depois dos intervalos de curta duração. Vejam que mesmo que a intensidade absoluta fosse maior lá, num percentual, a carga de intensidade vai ser maior aqui, porque vai ser mais cansativo, tá? Devido aos intervalos curtos. Tá? É considerado isso. No começo me deixava um pouco estranho, porque a intensidade absoluta invertia, né? Mas, de qualquer jeito, o que é marcado aqui é que a intensidade, de forma geral, é mais alta aqui nos intervalos de curta duração, e abaixo, logo abaixo aqui, né, que é um pouco discutível, vem os intervalos de longa duração, tá? Que vão trazer essa longa duração, vão permitir ter uma intensidade que no somatório das repetições, ou seja, durante a série, vai tornar essa intensidade um pouco menor, tá bom? E aqui vejam que tem aqui uma sobreposição, eu tenho até os HIITs de longa duração, eles acabam ficando um pouco abaixo do VO2 na predominância, que é um pouco sem sentido, porque lá a intensidade era 100%, tá? Mas é sempre predominâncias, né? Então eu vou estar trabalhando também, como eu estou próximo, estou cravado ali no VO2 máximo, eu também vou estar próximo ali dessa região de domínio ali pesado de exercício, que é acima da velocidade crítica ou daquele ritmo lá da concentração de lactato lá, esqueci o nome da abreviatura, mas
que é dessa concentração máxima de lactato durante o exercício, que é sempre uma certa relação com o segundo limiar ventilatório. Tá? Então, vou estar trabalhando sempre em zonas anaeróbicas ali, né? Mas vejam que vai ter sobreposição de coisas. Eu, por exemplo, uma sobreposição que eu poderia colocar aqui nessa linha é que onde está o HIIT aqui, de longo intervalo, né? Longo intervalo, eu também poderia colocar ali os de tolerância, né? Os de tolerância e de produção de lactato. Só que eu já colocaria uma regra. Esses daí são para caras avançados. São nas mesmas regiões de intensidade, só que eu botaria numa ordem mais ampla assim, de treinamento. Eu deixaria para blocos, para macrociclos, para caras mais treinados. Tá? Aqui tem umas distribuições de treino possíveis de HIITs com intervalos grandes, né? Por exemplo, eu não vou me detalhar nisso, mas só para mostrar que existe esse material, e no artigo do Bush e Larson tem um material muito legal sobre essas cargas, onde estão algumas daquelas figuras que explicam, sintetizam ali as adaptações. E aqui eu também tenho exemplos de como aplicar o teste de Concone para determinar até de forma indireta aquela velocidade associada ao VO2 máximo, vamos chamar de velocidade aeróbica máxima, assim, para não agredir tanto a fisiologia, mas também com a possibilidade de ter o ritmo associado ao segundo limiar ventilatório ou aquele associado ao ponto de deflexão da frequência cardíaca, né, que é o teste de Concone, né, limiar de Concone, também chamado assim. Então, eu posso ter ali aquele marcador associado a velocidade crítica, por exemplo, o segundo limiar ventilatório. Então, eu tenho a VVO2 máxima, é a velocidade máxima, eu tenho também essa velocidade limiar com teste de Concone. Tá? Então, por isso que eu mostro ali, mas não vai ser assunto de aula, só mostro uma aplicação mais rápida desse artigo aqui do Sentija, que traz um modelo de teste mais rápido para esportes, quando tem muito atleta, então ele é um teste mais rápido, tem algum erro e aí tem um ajuste para se fazer ali, mas de qualquer forma é só ler o artigo e aqui os slides trazem um resumo dessas conclusões. Tá? De velocidade crítica também, que é outro teste rápido aí. E aí, pessoal, a gente encerra a parte de treinamentos de resistência. Mostrei para vocês os quadros gerais, mostrei várias tabelas de treino, várias cargas que a gente tem que decorar um pouco elas para entender essa condição de intensidades aqui, essa ordem de intensidades. Então, eu vou ter mais lá para baixo os treinos intervalados. A partir desses longos intervalos, vou ter os treinos intervalados, vou ter sobrepostos nos intervalados de longa duração, né? Vou ter os de produção de lactato, tolerância, vou ter logo abaixo os treinamentos intervalados e logo abaixo vou ter os treinamentos contínuos, tá? Que vão estar próximos lá do primeiro limiar ventilatório. Tá? Então, tem toda essa distribuição que vai estar sempre muito sombreado, mas vai ter essa ordem aí para eu jogar com as cargas e com as distribuições. Tá? E a última dica fica nessa montagem de treino, é de tentar seguir sempre a regra do volume e da intensidade. E quando eu ver que esse aluno não atinge condições mínimas para realizar isso, eu tento atingir primeiro o volume, como é o exemplo ali que eu dei do Manuel, ali, os caras aumentando o ritmo próximo de limiar, daquilo que a gente costuma chamar no meio do treino de ritmos de limiares, que é o contínuo intensivo, né, ofegante, né, fazendo esse cara se acostumar a essas cargas, se adaptando também, mas também se acostumando a elas. E aí eu vou ganhar volume. E aí quando eu tiver com volume bom, eu faço um caminho inverso. Eu vou reduzindo volumes e aumentando intensidades, aí com boa base para ter esses aumentos de intensidade. Tá? Essa é uma dica aí de treino geral, assim, a curto prazo que dá para ir colocando. Tá, pessoal? Então, a gente encerra a aula de hoje. Por hoje é isso. Eu paro de compartilhar a tela aqui, tá? E, bom, a partir da próxima aula a gente volta lá com as aulas síncronas, tá bom? Paro a gravação por aqui. Bom prosseguimento.